amigos, sejam bem-vindos ao Noticioso Esporte Clube. Eu sou André Repsold e hoje temos muito assunto para tratar. Recuperação do Cruzeiro, a nobre ascensão do América e o declínio técnico e total do Galo. Hoje muita coisa para falar, muita briga, muita confusão pra gente falar aqui hoje. Vamos lá, eu tô aqui com meus companheiros. Luiz. Salve, André. E aí, Lu? Bom demais, irmão? Bom dia. Vamos falar do Cruzeiro hoje, mas não é pouco não, viu? E meu companheiro, tudo bem, André? Como é que você tá, meu querido? Tá? Não tô bem, demais, mas né? a gente vai tentando, né? Nós vamos seguir na vida, né? Vai seguindo. Bora lá. Então nós vamos começar falando aqui do Cruzeiro, que tá buscando uma ascensão no campeonato. O último empate aí contra o Ceará teve um sabor de derrota pra torcida do Cruzeiro, pois o Ceará é um time mais fraco do que o Cruzeiro, evidentemente. E ontem houve a demissão, né? Já, assim, em pouco tempo, na minha opinião, pouco tempo de trabalho do Rogério Ceni, e nós vamos passar aqui a bola pro Luiz comentar sobre isso aí. Falando, Lu. André, eu gostaria de falar do Cruzeiro dentro de campo. Contudo, o Cruzeiro prefere ser notícia fora do campo. Se por um lado o Cruzeiro até melhorou a competitividade contra o Ceará, criou 9 chances, o Ceará criou 6 chances, o Cruzeiro, por isso, melhorou, é verdade, mas não foi competitivo o suficiente para vencer, embora tenha melhorado a competitividade. Nós não temos o que dizer de positivo do Cruzeiro fora das 4 linhas. A diretoria do Cruzeiro parece ter feito um MBA em rebaixamento. A diretoria do Cruzeiro, a mesma que tinha dado o apoio, o respaldo pedido pelo Rogério Ceni depois do jogo contra o Grêmio, demite o Rogério Ceni. Bom, é verdade que o Rogério Ceni já chegou meio que chutando a porta. E aí há que se considerar que o Rogério Ceni não tem a cancha suficiente para chegar num clube do tamanho do Cruzeiro e querer as reformulações meio que para ontem. Contudo, se a diretoria deu o respaldo solicitado, ela tinha que bancar o treinador. Mas parece que a diretoria do Cruzeiro possui também, e como rival, um imperador chamado Thiago Neves. Thiago Neves, imperador do elenco, imperador do clube, da torcida não, porque a torcida foi ontem ao aeroporto, inclusive, pedir a saída do próprio Thiago Neves. É impressionante, Luiz, isso que você falou, porque a torcida não apoia, a gente acompanha pelo Twitter, né, pelas redes sociais, principalmente. A torcida é totalmente contra o Thiago Neves. E quem que o Rogério Ceni quer tirar do time, que ele entendeu que está criando mais problemas para o time que soluções? O próprio Thiago Neves. Então a diretoria, em vez de comprar a briga do Rogério Ceni, que nesse momento que é o melhor para o Cruzeiro, porque ele foi a primeira oportunidade mais pesada da carreira dele. Por que mais pesada que eu falo? Ele dirigiu o São Paulo, mas dirigiu porque era ídolo. Ele dirigiu porque era ídolo, né? 35 mil anos de São Paulo, o São Paulo estava ali precisando de um treinador, vamos com o Rogério Ceni, oba-oba, aquelas coisas absurdas que existem no futebol, esses oba-obas absurdos que existem. E aí o Rogério Ceni veio pro Cruzeiro, e Luiz, eu queria até te fazer uma pergunta aqui, que é a seguinte: eu tava dando uma lida aqui em algumas reportagens, saiu no Tempo, saiu no Super Esporte, saiu nessa mídia tradicional, que o Rogério Ceni propôs à diretoria do Cruzeiro somente receber o ordenado dele, o salário dele, ao final do ano, provando que ele colocando assim todos os valores que ele teria direito na mão da diretoria, que ele não receberia se ele não conseguisse fazer o trabalho que ele estava propondo. É verdade, o Rogério Ceni deu essa declaração, né? Enfim, a diretoria, fontes ligadas ao Cruzeiro confirmam a veracidade desta informação, de que ele faria o trabalho no Cruzeiro, só receberia se o time se salvasse do rebaixamento, comprovando, portanto, seu caráter, a sua ética. Agora, o que não dá para entender nesse episódio, em primeiro lugar, é a posição, repito, da diretoria do Cruzeiro. O Rogério Ceni chegou bem intencionado, é verdade que bastante afoito, isso a gente não pode negar, mas querendo fazer as mudanças necessárias. Veja bem, o Thiago Neves, imperador Thiago Neves, não deve ficar no Cruzeiro para 2020. Então será que ele está com essa moral toda para questionar treinador? Será que ele está com essa moral toda para ser uma liderança negativa dentro do Cruzeiro? O Fred não deve ficar no Cruzeiro. Será que o Fred está com essa moral toda para ser uma liderança, e é uma liderança dentro do grupo?
O Edilson não joga há quanto tempo? O Edilson até esteve em campo contra o CSA e ajudou a gente a não sair com a vitória. Então veja bem, será que o Edilson, que é uma liderança desse grupo, tá com essa moral toda? O Egídio, que vem com essa falinha mansa de que nós temos que lutar, nós temos que acreditar, nós temos que batalhar, tá precisando se explicar. Então são já jogadores com uma certa comodidade no elenco e que, de fato, o Rogério Ceni tentou chacoalhar. Agora, muito me surpreendeu a fala do Dedé. Eu até acredito que o Dedé não tenha sido mal intencionado depois do jogo contra o Ceará, quando ele pede para que o Rogério Ceni e a comissão técnica recuperasse o Thiago Neves. Eu creio que o Dedé, como é um jogador de grupo, ele até tentou ali jogar para cima. E o Rogério talvez também tenha se equivocado ao abandonar o time e voltar sozinho pro hotel. Bom, então isso só é um sintoma, para finalizar e passar a palavra a vocês, de que parece que a diretoria fez sim MBA em rebaixamento. Eu senti falta, inclusive, do presidente, do Itair, do Marcelo de Jean, virem aos microfones e falar dessa demissão do Rogério Ceni. A diretoria do Cruzeiro, como a diretoria do Atlético, é uma diretoria toda omissa, né, Thiago? Eu queria falar um pouco dessa questão do Cruzeiro, porque eu acho que quando vem um treinador para poder mudar algo que não está bom, ou seja, se não está bom, ele está vindo para quê? Para mudar. E para mudar, ele tem que ter uma coisa que é preponderante para quem mexe com o grupo, é autonomia. A autonomia do Rogério Ceni, pelo que nós estamos, pelo que nós vimos aí desses dias para trás, ela não existiu. Por quê? Porque ele tentou fazer todas as mudanças que ele julgava necessárias. Eu estava vendo uma palestra do Muricy falando de São Paulo, no primeiro ano dele de São Paulo, que só tinha medalhão. 3 ou 4, né? Foram o quê? 4 anos do Muricy no São Paulo. Sim, no primeiro ano que ele entrou, 3 anos campeão. O São Paulo estava na zona de rebaixamento, tipo o Cruzeiro. Chegou o Muricy e tinham vários medalhões no São Paulo. Chegou o Muricy e sentou com o presidente e falou assim, olha, do jeito que tá, não dá. Esse fulano aqui, esse aqui. Eu chego lá na concentração, os caras estão falando de mulher, de festa, ninguém quer saber de dureza aqui. Eu vou ter que afastar esses jogadores. O presidente quase teve um infarto. Não, mas você não pode fazer isso. Eu falei assim, eu vou fazer, ou eu faço ou vou embora, porque eu não vou compactuar com isso. Ele tirou os caras, colocou o São Paulo, deu uma guinada e conseguiu sair. Ou seja, algumas mudanças são extremamente sacrificantes para o time, como quando você fala de Thiago Neves, a gente sabe que ele tem muita qualidade técnica, mas será que ele está fazendo bem ao grupo? Será que internamente ele não foi percebido pelo Rogério Ceni que ele estava ali atrapalhando de alguma certa forma? Então ali está tudo errado, ali se continuar nesse caminho, realmente vai ser difícil de sair dessa zona incômoda. Gente, olha para vocês verem como são as coisas. Noticioso, foca no que eu vou falar aqui, que eu acho que eu vou falar, vai mudar a sua concepção do futebol. O futebol é coisa muito séria, envolve milhões. Vamos falar que o orçamento do Cruzeiro é 350 milhões. O do Atlético é 350 milhões. Sabe o que faz com 700 milhões? Você duplica aquela BR da morte 2 vezes. Vocês estão entendendo o tanto que o futebol é poderoso? O tanto que dinheiro gira em futebol? Aí eu vou me apegar às palavras do Thiago aqui. O Thiago chega e me diz o seguinte, com toda a razão, toda a sabedoria que é pertinente a ele. Que o Muricy chegou, e ele contou um caso do Muricy e falou a necessidade de afastar os medalhões. Veio o Rogério Ceni, que trabalhou com o Muricy nessa época, que foi jogador do Muricy, que foi titular do Muricy, que foi liderança do Muricy, liderança. Aí esse mesmo cara vê que a vaca tá deitada no brejo, ela não tá indo, ela tá deitada no brejo, afundando no brejo, e aí ele chega e faz as modificações que tem que fazer. Em vez da diretoria cruzeirense olhar e falar, porque nós estamos fora da Libertadores, nós estamos fora da Copa do Brasil, nós estamos devendo até a costureira da esquina, porque nem pagar fornecedor de alimento o Cruzeiro está conseguindo pagar. Em vez dos caras pegarem e abraçar o projeto Rogério Ceni gente,
a torcida estava apoiando o projeto. Mas como que o cara consegue sair da lama se ele tem que pôr Thiago Neves, que ele não quer pôr, ele tem que pôr Fred, que ele não quer pôr, ele tem que manter um elenco que ele não quer pôr. Ou seja, o cara tem que sair pisando em ovos, tranquilinho, meu Deus, aqui eu não posso encostar, aqui também eu não posso pegar. Como é que faz um trabalho desse, Luiz? Não faz. E vou dizer mais. Você olha hoje para o mercado de treinadores do Brasil, quem que você contrata? Tá bom, você contrata o Felipão, que saiu do Palmeiras, é um sujeito que tem cancha para afastar os medalhões. O Cruzeiro tem dinheiro para contratar o Felipão? Mas é ultrapassado também? Não vou discutir se você não tá, vou falar da realidade do mercado hoje, né? Aí você vai trazer o Abel. O Abel não gosta de pegar trabalho no meio. É caro. O Cruzeiro tem dinheiro para pagar o Abel? O Cruzeiro vai trazer o Adilson Batista, que é um nome que agrada boa parte da torcida, né? Um nome que ajudou a construir 2 5-0 em cima do Atlético. Então, enfim, vai trazer o Adilson Batista. Qual que é o último grande trabalho do Adilson Batista? Eu nem lembro do último técnico, o último jogo que o Adilson Batista coordenou um time. O Adilson foi, você lembra? Do América. Nossa, né? E foi embora do América, a América melhorou. Então veja bem, tá, vai trazer o Dorival. O Dorival disse não. E disse não. Dorival disse não? Disse não. O Dorival disse não porque vai fazer uma cirurgia. Agora, eu acho que existe algo por trás disso aí também. É verdade a cirurgia do Dorival, mas o Dorival não viria. Porque quando o Rogério Ceni veio, o Dorival tinha o desejo de vir para o Cruzeiro e foi tratado como plano B. Então não vem. Bom, vai trazer o Zé Ricardo, demitido do Fortaleza? Então, quer dizer, você olha para a realidade do futebol brasileiro hoje, você não vê treinador capaz, 100% confiável, de que vai tirar o Cruzeiro dessa situação. E aí você vai e manda o Rogério Ceni embora, sendo que o problema não é só em campo. Claro, o ideal era tirar a diretoria. E não sendo possível, você vai tirar um técnico que, mesmo não sendo experiente, não tendo a cancha para fazer as mudanças, tinha boas intenções. Eu acho que a diretoria foi equivocada, foi precipitada. O presidente Wagner Pires de Sá precisa explicar melhor o que está acontecendo dentro do Cruzeiro. Não vai. O Marcelo de Jean precisa vir a público. O Itair Machado precisa vir a público, não é? O Serginho precisa vir a público. E vou dizer mais. Essa situação de omissão só está levando o Cruzeiro para a Série B e devagarinho. Não existe essa história de time que não cai. Não existe time incaível. Todos os times podem cair, sim. E repito, a diretoria do Cruzeiro parece que fez MBA em Série B, em rebaixamento. O que me espanta nessa questão do Dorival, sabe o que é? É que eles acham que técnico não conversa com técnico. É claro que o cara conversa, o cara liga, pô, mas o que tá acontecendo? Eu só vejo aí problema com o elenco. Fala assim, o elenco aqui é uma bagunça, quem manda é os jogadores. Aí o técnico fala assim, eu não vou pra aí, não. André, eu vou te fazer uma pergunta aqui. Você gostaria de ser treinador do Cruzeiro hoje? Amigo noticioso, você gostaria de treinar o Cruzeiro hoje? Com essa bagunça que é a diretoria do Cruzeiro? Quem quer treinar o Cruzeiro hoje? A pergunta é essa. Quem quer treinar o Cruzeiro hoje? Querer treinar, eu acho que a maioria dos técnicos desempregados querem. Mas quando o cara fica sabendo que quem manda lá é o imperador Thiago Neves, o cara fala, eu não vou não. Eu vou pra ser refém do Thiago Neves, do Egídio, do Edilson, do Fred. Treinador não quer isso não. Não vai. Ou se afasta parte dos medalhões, ou não tem treinador que consiga controlar o Cruzeiro. Agora, a solução essa diretoria precisa pegar o boné e partir, já deu. E vou dizer mais, hein? O Pedrinho do Supermercado BH já deve estar cogitando ser candidato a presidente do Cruzeiro. E leva, se for. Se for, leva. Mudando aqui agora o bloco, né? Vamos passar para o Atlético. Ontem o Atlético saiu na Sul-Americana para os pênaltis pro Colón, né? Triste, vexatório. 45 mil pessoas no Mineirão viram um pênalti displicente do Casares, displicente do Hever. Foi uma dureza as perdas dos pênaltis. Eu achei pênaltis muito mal batidos e tinham que ter sido muito treinados essa cobrança mesmo, que era um resultado totalmente possível. E vamos lá, né? Falar agora desse jogo. E esse jogo que, assim, um primeiro tempo, fazendo um jogo rápido aqui, maravilhoso, por um segundo tempo tenebroso, né, Thiago? E a bomba fica com a gente aqui, né? A gente tem que acordar, tem que dormir, né? Tem que dormir. Que a gente não consegue dormir. E a bomba tem que vir aqui para poder explicar, né? O que aconteceu, o inexplicável. Na verdade,
o Atlético, o que aconteceu ontem foi só um raio-x, um reflexo de todo o mau momento que vem vindo o grupo do Atlético, junto com a comissão técnica, junto com a diretoria. É um tripé que não está dando certo, né? Então a gente realmente só verificou e entendeu o que está acontecendo com o Atlético. Foi um resumo, foi ontem o que aconteceu. Nós temos eu acho que nós temos um bom elenco. Eu não acho que o elenco do Atlético é ruim. Só que os nomes que nós temos não estão rendendo o mínimo que eles podem. E quem viu o jogo ontem, viu o primeiro tempo que o Atlético fez, são os mesmos jogadores, o mesmo técnico. Foi um primeiro tempo primoroso, de aula de futebol. Foi maravilhoso, marcação, posse de bola, jogadas de contra-ataque de manual, Casares arrancando, passando uma bola cruzada para o Xará, que fez o gol. Ou seja, de Santo, cara, grande destaque. Eu acho que ele está sendo destaque porque aquela região ali estava sendo tão inabitada pelo Ricardo Oliveira, que quando chega um jogador que faz o que tem que ser feito, nós já falamos, nossa, que beleza, porque ontem o de Santos ganhou todas as bolas pelo alto, é um cara que brigou, fez pivô, fez tabela, Patrick ontem tabelando, fazendo jogadas maravilhosas, ou seja, são os mesmos jogadores. Só que o que tem acontecido no Atlético é sistemático. Os jogadores, eles não têm o mesmo empenho nos jogos. Não sei se é em função de salários atrasados. Tem dia. O salário agora tem dia. E assim, eu acho que isso não pode ser desculpa, porque o Atlético vem no mau momento, não é de agora. E o salário do Atlético ficou bem mais em dia durante o ano do que atrasado. Então, nessa parte do Atlético, eu acho que ele está sendo um dos times assim, brasileiros que estão conseguindo manter ali uma regularidade com um atraso pequeno, porque parece que o atraso deu 20 dias, né? 20 dias. Mas já foi pago, enfim. Então não acho que seja isso. Não acho também que a culpa é do Rodrigo Santana, acho que é um excelente treinador. E a diretoria, ela tenta acertar, mas nós estamos vendo que esse tripé não está dando certo, não está equilibrado. Então mudanças têm que ser feitas. Por mim, eu acho que eu gostaria de trazer um técnico para o Atlético, um técnico que fosse quase unanimidade na torcida do Atlético. É o Cuca, né? O Cuca hoje é um nome que é quase unanimidade na torcida do Atlético. Se for para trazer o Guardiola. Exatamente. É o Cuca ou o Guardiola. Se for para trazer outro, aí eu vou dar a minha opinião, tá? Atleticano noticioso. Se for para trazer outra experiência, um Rogério Ceni da vida, muito obrigado. Vamos ficar com o Rodrigo Santana mesmo. Então, assim, porque o que tá ruim pode ficar pior, viu, André? Não pode. Então, assim, nós estamos no fundo do poço, estamos tentando achar uma porta. Tinha a porta lá e abrimos ela. Tinha a porta, já abrimos ela. Então, agora, a reformulação no elenco, ela é urgente. Nomes ali que não vêm sendo utilizados e alguns que vêm sendo utilizados e que não demonstraram realmente uma qualidade a hora que se precisou deles, tem que ser substituídos urgentemente. Ontem todos no primeiro tempo jogaram muito bem, com destaques aí pro de Santo. O Casares jogou demais. Casares jogou muito, o Xará jogou muito, o Patrick, Fábio Santos fez uma excelente partida, o time foi muito bem no primeiro tempo. É o seguinte, eu vou fazer 3 ponderações aqui firmes e fortes. A culpa é de todo mundo. Eu vou falar inicialmente o maior culpado, né? Vamos colocar assim, em 100%, 60% é culpa da diretoria. Que é isso, André, mas o elenco é horroroso. Mas a culpa é da diretoria pelo seguinte motivo. Nós, todos os torcedores atleticanos, identificamos que existia um problema crônico no Atlético no início do ano, que era lateral esquerda, atacante de lado esquerdo, porque o Xará ele não é dali daquela posição, ele é da direita, né? Volante, né? Volante e um centroavante. Nós todos pedimos. Aí nós descobrimos o Jair, que desde o início do ano a maioria dos torcedores estava pedindo entrada. Quando o Jair entrou, tomou conta da posição. A diretoria, de forma omissa, não se reforçou verdadeiramente nesses pontos. Mas não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não se paga Ricardo Oliveira 400 mil. Perfeito. Não se paga Elias 400 mil. Porque o Elias, apesar dele ser ali dentro dos que tem, ele e o Jair ser os dois melhores, a quantia absurda de dinheiro que você gasta no Elias, você contrataria um outro volante que faria mais ou menos a mesma coisa pela metade do preço. O problema é que a diretoria, o senhor Sérgio Sete Câmara, é um asno. A verdade é essa, vai me processar se ver, mas fazer o quê? Eu acho ele burro pra cacete no tocante de futebol.
no tocante advocacia, empreendedorismo, é um gênio. No tocante administração de futebol, presidência de futebol, é burro pra cacete. Então o que acontece? Ele não entende nada, deixou o Alexandre Galo fazer o que queria e todo mundo vendo que estava errado, colocando contratos de 5 anos para jogadores medíocres. Veio esse ano só em quando o time estava, quando o conselho pôs ele na parede, começou a sofrer pressão do conselho que ele foi contratar o Rui Costa, porque se dependesse dele, era o Marques o resto da vida. Era aquela bagunça que estava lá dentro. O Rui Costa chegou, muita gente culpando o Rui Costa porque ele não reforçou. O Rui Costa é o seguinte, gente, ele é igual eu quando eu era gerente de uma firma. Eu fui gerente de uma firma, eu falava assim pra dona da empresa, tem que fazer isso. Ela falava assim, não tem dinheiro. Eu falei, ó, sem dinheiro o máximo é que eu consigo fazer isso aqui. É o cara fala assim, faz o que você bem entender. O Rui Costa vive a mesma coisa. Portanto que se vocês repararem, o Rui Costa, ele deu um foco, que ele percebeu que, como jogadores titulares era impossível, o que ele fez? Ele foi lá e foi mexer na base, falou assim, ó, aqui eu vou abrir mão esse ano, porque eu não consigo fazer o que eu quero aqui, e foi fazer. Inclusive, tem um depoimento de um jornalista de uma rádio gaúcho, no qual ele fala o seguinte, ó, Rui Costa é como todo grande diretor de futebol, só sabe trabalhar com dinheiro, porque o futebol hoje exige dinheiro. Agora, o Rui Costa tem uma vantagem que os outros não têm, que o Matos não tem, que esses outros todos grandes, aí aquele do Flamengo, que eu esqueci o nome agora, não tem, que é o quê? Que o Rodrigo Caetano não tem, que é o quê? Trabalhar base. E ele vai, então, na base, mexe e estrutura a base para poder fazer. Então, o que ele pode fazer? E os jogadores, gente, a verdade é o seguinte, eu não vou culpar jogador, não. Por quê? Eu vou culpar o Rodrigo Santana. Porque a partir do momento que ele tá vendo que certas peças não estão fluindo, e ele insiste com elas, como Ricardo Oliveira, né? E outros demais, o próprio Fábio Santos, que não estava fluindo. De vez em quando, cara, não é porque o cara não tem cancha para jogar a bola, não. Ele precisa de um banquinho ali de 3 partidas seguidas, ô Thiago, para ele poder ver que ele é reserva. Opa, meu lugar não tá segurado aqui, não. O meu lugar tá em risco. Por isso que eu acho que a responsabilidade principal é do Rodrigo Santana, porque ele, primeiro, é o comandante, e segundo, nós vimos que ele foi muito teimoso em algumas posições em que poderiam... o Atlético poderia ter colhido um resultado melhor se ele tivesse modificado antes, porque o futebol tem essas coisas, às vezes o cara não está rendendo, realmente você tem que colocar ele no banco aí 3 rodadas, 4 rodadas para tentar. Nós descobrimos agora o Di Santo que está indo melhor, ele foi melhor ontem do que Alejandro e Ricardo Oliveira juntos. Ele foi melhor em todas as partidas. Agora, veja bem, eu acho que também falta vibração ao time do Atlético, a gente tem falado isso aí nos outros programas, quer dizer, essa falta de vibração que toma conta do time do Atlético, e em grande medida, para mim, ela é espelhada no Rodrigo Santana. No último programa, a gente até dizia, o Rodrigo Santana quase que pede obséquio para dar uma dura no jogador. Isso contamina o time. O Atlético fez um primeiro tempo ontem primoroso, é verdade, um primeiro tempo de muita intensidade, e aí o Atlético caiu numa letargia, né? No segundo tempo, de enormes proporções. Porque, veja bem, isso até, André, Thiago, na minha visão, é o mal do futebol brasileiro hoje. Os times fazem um gol, fazem 2 e tá tudo bem, vou administrar, vou sair com a vitória. Parece que abdica de fazer o terceiro, quarto, quinto, sexto. Abdica. O não exercício do ataque. O não exercício do ataque. Abdica mesmo, abdica. Houvesse o Atlético ontem massacrado o time do Colón no início do segundo tempo, o time do Colón ficaria acuado, não agrediria o Atlético. A gente vê aí jogos de campeonatos europeus, Manchester City, o próprio Barcelona, o Real Madrid, os times não abdicam no ataque, fazem 1, fazem 2, fazem 3, eles fazem 7 gols se for o caso. Aí eu falo, amigo noticioso, a Alemanha em 2014 fez 7 no Brasil e só não fez mais porque os caras já estavam extasiados, cansados, mortos, porque senão teriam feito mais. Então, no futebol contemporâneo, não existe adversário morto de véspera. No futebol contemporâneo, você tem que fazer 1, 2, 3, matar o jogo. É agredir o adversário. Olha pra você ver, joga pra gente, o Gil, o scout do jogo, por favor. Olha pra vocês verem. Nós tivemos no primeiro tempo, que é o reflexo da nossa conversa, 67% de posse de bola. Depois que nós fizemos o segundo gol, olha lá o que aconteceu. Inverteu, né? Inverteu. E por que inverteu? Porque o time abdicou ou porque o time cansou? O que houve dentro do Atlético que o time caiu, assim,
abismalmente, nem existe essa palavra, né? O Luiz aqui é professor de letras. Não dá pra dizer que vou deixar o scout aí, mas não dá pra dizer que o time cansou. Jogador de futebol hoje, ele é preparado fisicamente. Em setembro, ele é preparado fisicamente para aguentar muito mais que 90 minutos. Eles têm nutricionista, eles têm médico, têm fisioterapeuta, tem todo mundo. Então, veja bem, não dá para falar que o time cansou. O que eu consigo dizer é que o time abdicou de vencer. Eu também acho. Estava administrado. Eu acho que você tem toda a razão. O placar tava ok. E, Thiago, o que você achou? O que você achou, Thiago, da seguinte questão, que eu acho assim primordial? Saiu o Jair, time afundou. A dependência de um jogador somente, como nós temos uma dependência do Jair, mostra a fragilidade do conjunto. E, Thiago, desculpa te cortar, e é do Jair, nós não estamos falando de um Zidane, nós não estamos falando dos grandes meio-campistas do mundo, não. É do Jair, começou no mundo do futebol outro dia. É, por isso que é preocupante. Todo jogo, todo time que tem uma dependência de um jogador só, ele mostra uma vulnerabilidade muito grande. O Jair, por exemplo, é só você ver, o tempo que ele jogou é bem distinto do segundo tempo, e em todos os jogos que o Atlético perdeu, se a gente for parar para pensar, o Jair não estava, e a qualidade do jogo, quem viu o jogo com o Zé Wellison, assustador. É assustador. O Zé Wellison, ele chuta a bola para onde o nariz dele tá apontando. Tiago, o Zé Wellison não é titular nem nos times que disputam Corujão. Você vai me desculpar, torcedor, mas o Zé Wellison hoje não é titular nem nos times que disputam Corujão. Não precisa se desculpar, não, porque isso é verdade. O Zé Wellison é um jogador, claro que a gente não tá aqui denegrindo o profissional. Não, eu acho que não. A gente tem que ter respeito, né? Mas aqui, se você parar para pensar que o Zé Wellison, ele não consegue dar um passe de lado certo, é um cara que só dá chutão pra frente, ele parece jogador de várzea. O Zé Wellison entrou ontem no jogo e ele afundou o time. A culpa é dele? Evidente que não. Não, a culpa é de quem põe lá. A culpa é de quem põe lá. Então, mas houve um afundamento, assim, abismal. Foi um Titanic, foi direto, só quebrou e... E realmente, jogadores que... São os mesmos jogadores que estavam, na verdade, o Luan, que entrou fazendo uma partida primorosa ontem no primeiro tempo. Então mostra que aquela ideia nossa do Luan não estar querendo jogar ou fazendo corpo mole, mostra que não é verdade. Mas é aquela história do elenco rachado. Ele entrou, é só isso que justifica. Ele entrou com vontade, ele entrou com garra, ele fez excelentes jogadas. Coincidentemente, quando saiu Luan e Jair, o time desabou. Agora veja bem, existe uma máxima no futebol que diz o seguinte: não dá para ter jogador ruim no elenco, porque uma hora ele entra em campo. Então, o planejamento de um elenco, ele é fundamental. E ontem isso ficou claro. Quando sai o Jair e entra o Zé Wellison, o meio de campo do Atlético morreu. O meio de campo do Atlético morreu. E a gente está falando, gente, de sair o Jair, como o André muito bem frisou, para entrar o Zé Wellison. E olha a diferença absurda. Agora, quem botou o Zé Wellison no elenco? Quem contratou o Zé Wellison? Foi bem, e a questão da vontade, porque o Luan não vive uma fase técnica primorosa, mas você via no Luan o desejo de ganhar. O Luan competiu. É verdade. O Zé Wellison não competiu. Exatamente. É verdade. Eu queria só assinar, então, assim, eu acho que agora, essa questão do Rodrigo Santana, eu vi muita gente falando nas redes sociais, fora Rodrigo Santana, não acho que é para tanto, porque é um bom treinador. Acho também que a responsabilidade é dele sim, porque é o comandante, só que no tripé, elenco, diretoria e comissão técnica, todos estão muito errados e eu acho que a diretoria realmente errou muito. O Rui Costa vem corrigindo um trabalho que foi muito mal feito pelo Galo. Nós temos uma herança do Galo hoje, do Alexandre Galo, no elenco do Atlético, que gente, não é simplesmente você dispensar o jogador. Não, porque isso é caríssimo. Você tem contrato, você tem multa, você não pode chegar e sair matando todo mundo e chutando todo mundo do Galo, porque você vai pagar uma multa caríssima e acaba que o clube se prejudica ainda mais. Então, até para dispensar jogador, você tem que ter tranquilidade, você tem que saber. Agora, essa reformulação tem que acontecer para 2020, mas tem que fazer uma barca ali, cara, de uns 8, 9 nomes. Então eu vou te dar uma notícia, Thiago, que você vai ficar assim perplexo. O Atlético trabalha com 3 vertentes, tá bom? Eu já falei isso em outros programas, já falei isso lá no nosso canal, eu acredito, no canal do Atlético. O Atlético trabalha com 3 vertentes, que é a seguinte: a primeira vertente do Atlético, ele trabalhava com a classificação direta para a Libertadores até a Sul-Americana. Fracassou. Segunda vertente que o Atlético trabalha, com a classificação para pré-Libertadores.
Dificilmente vai pegar. E terceiro ponto que o atleta trabalha, não classificar para Libertadores. Aí eu vou contar para vocês. Hoje nós estamos nesse terceiro ponto, né? O terceiro ponto é o que está pegando. Nesse terceiro ponto, o Atlético vai fazer, sabe o quê? Sabe o que o Atlético vai fazer, Thiago? Vai fazer o seguinte, vai fazer contratações igual 2018. Apostas. Só apostas e apostas. E por que não aposta na essa base, torcedor gente? atleticano. E por que não aposta na base? Eu acho que os times, principalmente de Minas Gerais, que não estão nos melhores mercados, e quando eu digo nos melhores mercados, eu quero dizer o seguinte, a capacidade de arrecadação financeira de São Paulo e Rio, vale dizer de Flamengo, de Corinthians, é infinitamente maior do que a nossa capacidade aqui em Minas. Então, as administrações, a gestão de clubes aqui precisa ser mais criativa, porque nós não temos, e aí não adianta a gente discutir a realidade do futebol, nós não temos essa capacidade de atrair tanto investidor como tem essas equipes do eixo de São Paulo. Mas é por isso que o Rui Costa foi para a base. Exatamente, o Rui Costa foi para a base e ele está correto. E veja, todas as vezes que Atlético, que Cruzeiro, que América montaram grandes equipes, quantos jogadores da base lá estavam? O Atlético, quando venceu a Libertadores em 2013, fez uma mescla de medalhões com jogadores jovens. Eu não estou dizendo saídos só da base do Atlético, mas jogadores jovens buscados em outras categorias de base. O Cruzeiro, mesma coisa, em 13, em 14. O América, nessa reformulação mais recente, começou a olhar para a base. Você veja, o Mateuzinho é o grande destaque do América. O Mateuzinho saiu da base ontem, não é? Então, os times mineiros, quando montaram grandes equipes, olharam para suas categorias de base. Verdade. Ô Luiz, vamos chamar aqui a classificação do campeonato, para a gente falar aqui da rodada do final de semana. O Cruzeiro vai fazer uma partida agora aí contra o Goiás fora, na segunda-feira, 20 horas, né? A partida Deus nos acuda, Deus nos acuda. Porque o Goiás aí com 27, Cruzeiro com 19, torcendo aí o Cruzeiro vencendo, ele vai para 22, igual ao Fortaleza, né? Ou seja, consegue fugir da zona da degola aí, caso vença. Já o Atlético joga no domingo às 19 horas, né, Thiago? Isso. Contra o Ceará que está com o 14º com 23 pontos e o Atlético que é o 10º com 27. É um jogo em casa, o Atlético ganhou do Ceará fora, né? E falando rapidamente aí do brasileiro, né, da parte de cima, o Flamengo voando, Palmeiras ontem destroçou, uma vitória assim incontestável, né? Santos deu uma caída boa, o Internacional tá aí agora, vai voltar pro Campeonato Brasileiro. Corinthians, para mim, não vai continuar aí nessa posição não, Corinthians deve sair. São Paulo, Fernando Diniz chegou. São Paulo, algumas danças de técnico aí. Lá no Fortaleza, o Zé Ricardo já foi demitido e alguns conselheiros também estão pedindo a volta do Ceni. Então, muita gente, Cuca, né? Saiu. Então, assim, o mercado tá em aberto, né? O mercado tá animado, igual na Bolsa, né? Muita opção. E vamos falar aqui um pouquinho do América. O América venceu novamente. O América vem bem. Gil, joga a tabela do América pra gente aí, por gentileza, aí, por favor. O América tá aí, ó, muito bem na Série B. Lembra do América em 18º, gente? O América agora é 8º. E a gente falando que era possível. E era possível. E detalhe, senhores, uma vitória, né, André? Uma vitória. Se o América vencer o Curitiba nesse confronto dificílimo, sábado às 16h30, e ninguém disse pra ele ganhar, que é difícil também, que é CRB, Botafogo, Operário e Cuiabá, o América pega a vaguinha dele. Olha para vocês verem, o CRB faz um confronto com São Bento em casa, então o CRB deve vencer, né? O Botafogo de São Paulo joga fora com o Criciúma, então há uma possibilidade. O Operário, ele joga contra o Sport, então deve ir o Sport na casa do Sport, então é bom pro América, né? Então, assim, a tabela tá boa pro América. O América vem em ascensão. O Mateuzinho tá jogando muita bola. O time do América em si melhorou absurdamente. Essa nova gestão que tomou conta do América, de posicionamento em campo. O América parou de dar chutão. O América tá tocando mais a bola, o América tá cruzando bola alta para quem tem que cabecear, não é bola rasteira em demasiado, ou seja, o América vem fazendo o fino da bola. E ó,
Se continuar com esse futebol, não só acredito que o América vai subir, como ele vai pegar ou o primeiro ou o segundo lugar. É plenamente possível. O time do América ele vem numa crescente, como a gente tem falado aqui, ele está a uma vitória da zona de acesso. Hoje o América luta sem dúvida alguma para o acesso. E veja bem, o time do América ele consegue ter aquilo que falta nos outros de Minas, o equilíbrio. O América hoje é um time que se defende bem, que ataca bem, que sabe ser competitivo, é um time que não se abdica de atacar, de pressionar o adversário. Eu até acredito sim na vitória do América contra o Curitiba e vou dizer mais, com uma certa facilidade, porque a crise também está instalada no Curitiba. O Curitiba vai ter que jogar em cima do América, portanto vai deixar muitos espaços. O Curitiba que já vem sofrendo pressão da torcida. Então eu imagino que será um jogo em que será possível jogar e deixar jogar. Quer dizer, o América, ele não precisa jogar só fechadinho, não. Ele vai ter espaço para agredir o Curitiba e eu acredito plenamente na vitória do América. Então o América pode vir do sul do país já muito provavelmente encaminhado aí no grupo de acesso à Série A. Coisa boa. Amigo noticioso, seja bem-vindo. Muito obrigado aí pela sua audiência. Conforme vocês sabem, nós vamos gravar o próximo programa na terça-feira, pois segunda-feira o Cruzeiro joga, né? Curtam o nosso canal. O canal, eu acredito, é um canal de coisas de Minas para você mineiro. Programas de entrevista, cultura, futebol. Temos aqui programas assim espetaculares. Veja um programa, por exemplo, chamado Doutor Sabe Tudo. É muito legal. Gosto muito desse programa, tá? Tem um programa de bolsa de valores, ou seja, o canal, eu acredito, o canal noticioso trabalha diversos temas. Então vem com a gente, curte o nosso canal, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? O meu muito obrigado, Thiago. Valeu, grande abraço. Valeu, Thiagão. Boa sorte aos times mineiros, né? Valeu, Luiz. Que os times mineiros tenham uma melhor sorte, né? Nesse final de semana e que a gente pare de passar vergonha. Um abraço, valeu. Olá, você está assistindo o canal Noticioso. Se inscreva no nosso canal. Clique nesse botão logo abaixo do vídeo. Aproveite também e clique no sininho ao lado para ser notificado assim que publicarmos novos vídeos. Dessa maneira, você sempre saberá dos novos lançamentos do nosso canal. Toda semana, novos vídeos falando, entre outras coisas, sobre cultura, música, cidadania, saúde, finanças, mobilidade e muito mais. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal. Grande abraço!